Orar pelo servo de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor, o teu servo, ó Deus, a qual o Senhor, Pai, preparou, Senhor, os nossos corações, Senhor, durante este culto para ouvir a tua palavra. Vem usar, meu Deus, o teu servo como instrumento, Senhor, para abençoar as nossas vidas. Senhor, confirma, meu Deus, a bênção e a palavra dos altos céus, Senhor, para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Esse é o pastor com palmas alegres para Jesus. Obrigado, Deus. Oh, glória, receba de Jesus. Amém, povo de Deus. Amém. Tempo corre, eu quero ser bem objetivo nessa noite. Não perca de tempo, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 27. Atos 27. Aleluia. E o verso de número 22 em diante. Atos 27, verso 22. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Atos 27, verso de número 22. Oh, glória. Quem não trouxe Bíblia, preste seus ouvidos, que na minha retaguarda está exposta a palavra de Deus. Mas aconselho você que, ao vir para a casa do Senhor, traga a sua Bíblia. Aleluia. Jesus, ele disse que o meu povo erra por não examinar as Escrituras. Ao trazer a palavra de Deus, a nossa Bíblia, para o culto, nós estamos tendo a oportunidade de poder marcar, para poder em casa examinar. Amém, queridos? Cuidado com o que o pastor François tem pregado. Talvez você está dizendo amém é heresia. Amém? Agora diminui os amém, ô glória. É bom assim. Atos 27, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor no verso 22. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Mas somente o quê? Porque esta mesma noite o anjo de Deus, quem? De quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus. Creio em quem? Que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra, e lançando um prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo e dar em alguma rocha, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Os marinheiros queriam o quê? Fugir do... E tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa,
disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Só até aqui, amém? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu recebo a oração que foi ministrada do teu povo e te peço nessa noite, fala conosco. Fica conosco em nome de Jesus. E a igreja que crê assim diga: senta glorificando a Deus, porque Ele é bom. Aleluia. Queridos, eu quero ser bem objetivo nessa palavra que o Senhor propôs ao meu coração. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa campanha, a qual o Senhor propôs lá no livro de Isaías, no capítulo 11. Tivemos já aqui um pouquinho daquilo que Deus Ele quer trazer nessa noite sobre as nossas vidas, pelo pastor Marcelo, quando ele ministrou acerca de poder e fortaleza que é dado através do Espírito Santo para todo homem e para toda mulher. Mas entender nessa noite que Deus Ele quer falar com a amada igreja do Senhor, é necessário voltarmos um pouquinho a essa história de Paulo e entender quando ele teve um encontro com Jesus e ali Jesus o escolheu para que pudesse padecer por amor de seu nome. Nós vamos ver que a própria palavra de Deus, ela vai relatar que isso quem escreve é João. João vai dizer: ele veio para os seus e os seus não receberam. E lá no final João termina a história dizendo: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entendemos aí que o povo judeu rejeitou Jesus. Entendemos aí que o povo judeu não quis parte com Jesus. E agora conhecemos a história quando Jesus ele enfim é crucificado e ele é ressuscitado, e agora ele vai lá para o trono do Pai, junto ao Pai, enfim. E agora ficou os seus discípulos para poder levar o seu ide, assim obedecendo a sua ordenância. Quando ele, antes de subir aos céus, ele falou aos seus discípulos dizendo: ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura. E agora Paulo, que já havia tido encontro com Jesus, cheio do Espírito, cheio do poder, cheio de fortaleza, só alguém cheio do Espírito para poder ter coragem de fazer o que o apóstolo Paulo fez. Só alguém cheio do Espírito para ter coragem e ousadia que o apóstolo Paulo teve. Porque vimos que o próprio Jesus, esse foi perseguido, esse foi odiado, esse foi humilhado, esse foi preso, esse foi rejeitado, esse foi vendido, e esse foi tido por estranho, até mesmo por aqueles que sentavam à sua mesa com ele. E agora o apóstolo Paulo, ele cheio do Espírito, ele está agora fazendo aquilo que o Senhor lhe havia escolhido para fazer. E quando nós vamos ver a história em alguns capítulos antes do 27 a qual eu li, nós vamos ver que os judeus agora começaram a se levantar contra Paulo, porque Paulo pregava em Jerusalém, falando que Jesus era o Filho de Deus. Os judeus não aceitavam esse evangelho, os judeus não acreditavam nessa palavra que Paulo trazia. Todavia Paulo, ele era um homem de boa influência, cheio de conhecimento. E agora os líderes da época da sinagoga, os principais da sinagoga, começaram a se preocupar com o apóstolo Paulo, que pregava cheio de eloquência, cheio de autoridade, cheio de ousadia. E agora aqueles religiosos da época, líderes religiosos da época, começaram a se levantar contra o apóstolo Paulo, ao ponto também de influenciar os judeus a não quererem o evangelho que Paulo anunciava. Mas Paulo não anunciava o evangelho dele, mas o evangelho do próprio Senhor Jesus. Eu vou baixar o nível para você entender. Nos dias de hoje, Deus escolheu homens e mulheres para poder pregar a sua palavra
doa a quem doer. E não importa aonde Deus te mandar ir, você tem que ir. O que Deus mandar você falar, você precisa falar. E pouco importa se vão aceitar ou não. O que eu quero te dizer nesta noite, que o Senhor te escolheu para que você pudesse ir, fazer o id dele. E se no meio da caminhada você encontrar perseguidores, se no meio da caminhada você encontrar aqueles que não vão aceitar aquilo que vai sair de ti, não se importa com isso. Se no meio da caminhada você encontrar alguém que vai te apontar, que vai te apedrejar, pega a pedra, coloca numa sacola, porque no amanhã vai servir. Eu não sei se você está entendendo, mas se no meio da caminhada der vontade de desistir, se sentir fraco, não te preocupa, porque é o mesmo Espírito que motivava Paulo, é o mesmo Espírito que vai te motivar. Basta você crer, basta você continuar confiando, acreditando e se submeter na vontade de Deus. Ei, você é alguém que Deus escolheu para fazer a sua obra. Aleluia. O problema é que muitas pessoas se limitam. O problema é que muitas pessoas não estão dispostas a pagar um preço. Diga para o irmão que está do seu lado, se não está disposto a pagar um preço para fazer a obra de Deus, também entenda uma coisa: não irá viver as promessas de Deus. Aleluia. Se não está disposto para se submeter à vontade de Deus, pagando um preço, meu querido, saiba de uma coisa: também não vai viver as promessas de Deus. Porque para viver as promessas de Deus tem que ter renúncia. Para viver as promessas de Deus tem que pagar preço, sim. Para viver as promessas de Deus tem que estar disposto a renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade dele. Eu não sei se vocês entendem, nós estamos vivendo em um tempo que a igreja de hoje só sabe olhar para o céu para pedir. Mas nessa noite o Espírito de fortaleza vai descer sobre a tua vida. Você vai se colocar de pé e vai dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Não apenas para viver as promessas, mas também para fazer o teu id. Porque nesta noite eu falo para homens e mulheres que ainda não entenderam o seu chamado, e Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, há um propósito sobre a tua vida que eu irei cumprir. Tem propósito de Deus, tem propósito de Deus no teu chamado, rapaz. Escuta, é por isso que hoje está cheio de homem de Deus e mulher de Deus caídos. Vou repetir: está cheio de homens de Deus e mulheres de Deus caídos. Por quê, pastor? Porque quando Deus estava usando, porque quando estava conseguindo arrancar aplausos, quando estava conseguindo ser o centro das atenções, era o bambambam na igreja. Hoje está morto. É vaso de desonra dentro da casa de Deus, porque só sabia fazer alguma coisa quando estava em um lugar de destaque, com o microfone na mão. Por que chegou a esse ponto? Porque não quis pagar preço. Queria fazer a obra do seu jeito, da sua maneira, sem obedecer sua liderança. E o princípio, meu filho, é a obediência. O princípio é a obediência. Quando olhamos para a história celestial, nós vamos ver que a primeira guerra aconteceu no céu, quando Lúcifer resolve desobedecer a Deus. A guerra não foi de uma hora para outra, não, presbítero Sérgio. Deus orientou, Deus exortou, Deus deu direção. Não é diferente na minha vida nem na sua.
Deus, ele sempre usa alguém para alertar, verdade ou mentira? E ainda quando ele não usa ninguém, o próprio Espírito vai até você e diz: está errado, cuidado. Se seguir por esse caminho vai quebrar a cara. E hoje eu vejo a igreja cheio de homens de Deus e mulheres de Deus que Deus tem pressa em usar, mas que estão caídos, estão cheios de mimimi dentro da igreja. Coloque uma coisa na sua cabeça, meu filho: quem errou foi você, não foi Deus. Deus não erra. Se você hoje está em um lugar que limita a sua visão, foi por escolha sua. Mas quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para te condenar? Eu vim aqui como boca de Deus dizer para você que nesta noite o Senhor te trouxe aqui para ouvir esta palavra, porque você é alguém que Ele escolheu. Você é alguém que Ele escolheu para padecer por amor do nome dEle. Eu não sei se você está entendendo. Ele não te escolheu para colocar você nos estrelados da vida. Ele não te escolheu para colocar você em um lugar de destaque em Hollywood. Ele não te escolheu para fazer de você o bambambam, não. Porque o filho dele, chamado Jesus, esse quando veio para servir. E quem é você nos dias de hoje para querer ser servido? Eu não sei se você está entendendo. O chamado é de Deus na sua vida, mas tem preço para pagar. Tem preço para pagar, meu filho. Vão te rejeitar, vão te perseguir, vão te caluniar, mas a chamada é de Deus. A chamada é de Deus. A chamada é de Deus. Aí Paulo está pregando: Jesus é o Filho de Deus. E os judeus estão dizendo: não acredito. E Paulo está dizendo: pouco me importa, mas eu acredito. Paulo não parou, filho. Paulo não parou. E agora os líderes religiosos começam a se reunir com o povo. Manda prender esse camarada. Manda prender esse camarada. E agora Paulo está preso. Diga para o irmão que está do seu lado: Paulo está preso, mas não está morto. O que é que tem aprisionado você? O que é que tem aprisionado você? Que tem impedido, que tem limitado você de fazer a obra de Deus? Pois eu te digo nessa noite: se algo te prende, o Senhor manda te dizer: você ainda não está morto. O fôlego de vida ainda está em você. E se o fôlego de vida ainda está em você, você pode me adorar, filho. Você pode me adorar, filha. Se o fôlego de vida ainda está em você, você ainda está de pé. Pode acontecer o que acontecer contigo. Se o fôlego de vida permanece em você, você ainda tem esperança para levantar a voz e dizer: eleva os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pegue esta palavra. Diga para o irmão que está do seu lado: não se preocupe. No momento difícil que você talvez está vivendo, você não está só. Diga: no momento certo, na hora certa, o Senhor vai renovar tuas forças, vai te colocar de pé. Diga: Ele vai usar alguém. E se Ele não usar, não se preocupe, Ele próprio virá até você e falará contigo. Aleluia. Que sofreu 38 anos à beira de um tanque de Betesda. E esse homem nunca conseguia entrar no tanque quando as águas eram movimentadas. E o texto vai dizer: e sempre que ele tentava, entrava alguém primeiro do que ele, presbítero Sérgio. E só recebia o milagre, só recebia a cura aquele que primeiro entrava naquele tanque no momento do mover das águas. Mas o texto também vai dizer que aquele homem não arredou o pé dali. O problema é que tem muita gente que está dentro da igreja e não vê nada acontecer na sua vida, e tira o pé da igreja e vai para o mundo achando que no mundo vai ter solução.
Diga para o irmão que está do seu lado: não faça isso. Permaneça aonde Deus te colocou. Permaneça na presença dele, porque no momento certo, na hora certa, Jesus vai passar e ele vai olhar para você. E ele é um Deus onisciente. Ele sabe o tempo e a situação que você se encontra. Ele virá até você e irá te fazer a seguinte pergunta: queres ficar curada? Eu não sei se você está entendendo. Eu vou baixar o nível para você entender. Ainda que não venha anjo do céu até você, ainda que não venha profeta até você, todavia aquele que te conhece, aquele que te contempla, na hora certa, no momento certo, virá ao teu encontro e irá dizer: chega de sofrer, chega de chorar, eu mudo a tua história hoje. É tempo de mudança, rapaz. É tempo de viver o novo de Deus. E viver o novo de Deus tem que entender: tudo que acontece na nossa vida, ou Deus manda, ou Ele permite. Porque você não é cão sem dono. Então para de dar crédito a Satanás. Você não é cão sem dono. Quando começaram a se levantar contra Paulo, Atos 23, no verso de número 11, começam a se levantar contra Paulo. Eu agora imagino que Paulo, mesmo sem entender o que está acontecendo, não para a sua caminhada. Paulo, ele não para de fazer o ídolo do Senhor, mesmo sendo perseguido pelos próprios judeus, mesmo sendo perseguido pelos amigos da época, porque Paulo era alguém conhecido, alguém reconhecido. E agora aqueles que diziam ser amigos de Paulo estavam agora perseguindo a Paulo. Prenderam Paulo. Mesmo Paulo sem entender, Paulo está sossegado, porque quando nós olhamos para a história desse apóstolo, nós vamos ver que quando ele foi preso com Paulo e Silas, Silas estava chorando e gemendo de dor, amarrado, amordaçado, cansado, talvez com medo de morrer no dia seguinte. E o apóstolo olha para Silas e diz: ô Silas, para de mimir, rapaz, para de mimimi, vamos adorar. Podem ter nos açoitados, podem ter até amordaçado nossos pés, nossas mãos, podem até ter amordaçado a nossa boca, mas o Espírito de adorador de Deus, que habita na minha vida e na tua vida, Silas, ainda está em nós. Eu não sei o que tem roubado a tua paz, o que tem tirado o teu sossego. Eu não sei o que tem tentado te levar para longe de Deus, mas eu quero te dizer nessa noite, pelo amor de Deus, não cessa de adorar, não para de adorar o Senhor. Não deixe que nada tire o teu sossego. Não deixe que nada te leve para longe de Deus. Fugir para longe, sair da presença, não vai fazer com que você contemple as promessas dele. Ele tem o controle de tudo. Tudo que acontece na tua vida, ou ele manda ou ele permite. E talvez você não entenda hoje, mas no amanhã você vai entender. Os dias difíceis, os dias frios, os dias caídos, no amanhã te servirão de aprendizado. Porque esta fase que você está passando, ela é transitória e passageira. Tem dia e hora certa para acabar. E quando tudo passar, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel irá bradar do alto dos céus e irá dizer: esta é a minha menina que se tornou mulher, esta é a minha criança que se tornou adulta. Os dias ruins hoje irão te amadurecer para o amanhã. Eu não sei se você está entendendo. Se eu fosse você, eu abria essa boca para adorar Ele. No verso de número 11 do capítulo 23, assim está escrito: e na noite seguinte,
Apresentou-lhe o Senhor. Quem se apresentou? Quem se apresentou? E disse a Paulo. Disse para quem? Disse para quem? Ele disse para Paulo: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testifica em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Eu vou baixar o nível para você entender. Testificar de Deus na hora que tudo está bom é fácil. Dar testemunho de Deus quando você está indo bem nos negócios, no casamento, na família, na saúde, é fácil. Mas Deus manda dizer nesta noite: aprenda a dar testemunho de mim também na escassez, no momento difícil, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de lágrimas. Aprenda a dar testemunho de mim também. Eu não sei se você está entendendo, meu filho. É nessa hora que se revela os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores se revelam no momento da angústia, no momento de dificuldade, no momento de aflição. Eu estou ministrando nessa noite para homens e mulheres que estão passando por dias difíceis e que Satanás tem tentado calar sua voz. Sabe por quê? Porque ele sabe, meu filho, se faltar adoração na tua vida, falta também a presença. Se faltar adoração na tua boca, falta também a presença. Eu vou baixar o nível para você entender. Quando o rei Saul estava endemoniado, Davi vinha com a harpa e começava a adorar, e a presença de Deus descia. Ei, Deus vai se manifestar hoje para a sua vida pelo poder que há na sua adoração. Pega! Escuta, aqui eu entro na palavra, vou ser rápido. O próprio Jesus disse assim: ó, Paulo, te preocupa não, tá preso? Foi permissão minha. Como assim, Senhor? Do mesmo modo que tu tá dando testemunho de mim aqui em Jerusalém, é necessário que tu vá dar testemunho de mim lá em Roma. Prenderam Paulo. Só que Paulo, ele tinha dupla nacionalidade. Me ajuda aqui os meus universitários, meus professores, meus doutorados. Ele tinha dupla nacionalidade. Ele era romano e ele era judeu. Aleluia. Como judeu, não teve crédito. E como romano, os judeus que não deram crédito a Paulo não podiam tocar em Paulo. Ele tinha que ir para Roma ser julgado em Roma. Não sei se você está entendendo, meu irmão. Aleluia. Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar. Deus, ele tem a sua forma de agir. Os judeus disseram: vamos matar. Aí alguém disse: não podemos julgar, tem que levar para Roma. Olha a revelação que o Espírito Santo de Deus está me entregando aqui agora. Enquanto existir um lugar, aleluia, enquanto existir um propósito de Deus na sua vida, nada, nem ninguém pode tocar em você. Eu vou repetir. Enquanto existir um lugar para Deus na sua vida, não é um lugar ambiente. Enquanto não existir um lugar para Deus, enquanto existir um lugar para Deus na sua vida, e enquanto existir um propósito de Deus na sua vida, você é intocável. Quem você ama
é intocável. Eu vou baixar um nível para você entender. Diga para o irmão que está do seu lado: tem lugar para Deus aí? Existe um lugar para Deus na sua vida? Se tiver lugar para Ele, tem lugar para o propósito dele. E se o propósito dele não diga ainda, diga ainda, mas vai se cumprir. Pode acontecer o que acontecer. Eu não sei o que você está passando, diga. Eu não sei o que você está vivendo, diga para essa pessoa, mas eu vou ser profeta na tua vida nessa noite. Diga: se tem lugar para Deus aí, existe um propósito de Deus também. Se tem lugar para Deus, tem propósito de Deus. E se tem propósito de Deus, Satanás não toca, o inimigo não toca. Se você está entendendo, levanta a sua mão para o céu, abre essa boca para adorar Ele. Capítulo 27. Pegaram Paulo preso lá em Jerusalém por pregar o evangelho de Jesus. Não podemos tocar nele. Aleluia. Tem que ser levado para Roma. Tem que se apresentar a César, a autoridade maior em Roma. Aleluia. Levam Paulo para Roma. Só que colocam Paulo dentro do navio, prisioneiro, junto com outros prisioneiros. Amém? Paulo está prisioneiro junto com outros prisioneiros. Aleluia. Agora Paulo está indo em direção a Roma. Só que o texto vai nos revelar, queridos, que no percurso até chegar a Roma acontece algo de errado. O tempo agora está fechado. Ninguém sabia discernir o que era dia e o que era noite, porque as nuvens estavam carregadas. E o texto vai revelar que no meio daquela tempestade, o navio ele se perde no meio do mar e não toma a direção correta, que era para ir direto para Roma. E quando o capitão e quando o centurião que estava responsável por Paulo nessa viagem dão por conta, eles estão perdidos. Houve uma atraso na viagem. Houve o quê? Diga para o irmão que está do seu lado: Deus não tarda e não atrasa a bênção. Chega na hora certa, no momento certo. Aleluia. Era a viagem que estava atrasada, mas o agir de Deus na vida de Paulo estava. Tinha um propósito. E foi nesse desencontro de caminho que Paulo se levanta e começa a dar orientações. Começa a dar o quê? Ao capitão e ao centurião. Paulo entendia que ele estava prisioneiro, mas ele não era prisioneiro. Tem situação na nossa vida que nós permitimos que o próprio inimigo venha nos diminuir. Tem problema na nossa vida que nós valorizamos mais do que o agir de Deus. E Paulo está vivendo um dia ruim, um dia difícil, está como prisioneiro, sendo levado para ser julgado em Roma. Mas Paulo se levanta como alguém que está cheio de Deus na sua vida, como alguém que está cheio do Espírito na sua vida. Só alguém cheio do Espírito entende o que eu estou falando nessa noite. Só alguém cheio do Espírito não se abala no dia mau. Só alguém cheio do Espírito não baixa a cabeça diante dos problemas.
Só alguém cheio do Espírito tem a direção. Só alguém cheio do Espírito sabe que decisão tomar. Assim estava Paulo dentro daquele navio, dando conselho àqueles homens. Mas aqueles homens não estavam dando ouvido a Paulo. Eles temiam que fosse alguma sabotagem de Paulo, porque se Paulo fugisse, certamente aquele capitão, aqueles marinheiros e aqueles soldados seriam mortos. Então eles não deram credibilidade a Paulo. Eu estou falando para alguém nesta noite que pessoa tem dado credibilidade a você, mas o Senhor, Ele manda te dizer nesta noite: irei eu criar situações para honrar o teu nome, para que aqueles que te apontam e que não te dão credibilidade nos dias de hoje passem a acreditar em você no amanhã, porque irão passar por situações difíceis, irão passar por dias difíceis, e irão se lembrar de alguém para poder pedir conselho, irão se lembrar de alguém para poder pedir orientação. E esse alguém é você que está aqui nesta noite recebendo esta palavra da parte de Deus. O texto vai dizer que Paulo agora, dando orientação, aqueles homens não estavam dando ouvido a Paulo. Aleluia. O próprio texto vai nos revelar que quando eles se perdem, o mar começa a assolar aquele navio, e aquele navio começa a sofrer por causa dos ventos fortes. Os marinheiros e aqueles homens, com medo que o navio naufragasse, começam agora a se desfazer de tudo. E agora o desespero toma conta daquele barco, o desespero toma conta daquele lugar. Eu vou baixar o nível para você entender. Tem situações que Deus vai colocar você em um ambiente para que através da sua vida, pessoas que estão escravizadas, pessoas que estão atemorizadas, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão com medo, irão olhar para a sua vida e irão ver a diferença que há em você. Enquanto o medo tomava de conta de todos que ali estavam, Paulo estava de pé, firme, forte, confiante no Senhor. E foi no momento de mais angústia dentro daquele barco que o Senhor se revela para Paulo em sonho. E no dia seguinte Paulo se coloca de pé e diz: varões, não tenham medo, porque o Senhor esta noite mandou um anjo me visitar. E assim ele me disse: Paulo, ninguém neste navio vai morrer. Paulo, eu não sei se você está entendendo. Deus sempre vai usar você com resposta, com palavra de ânimo, de coragem, de motivação, porque foi para isso que Ele te levantou. Ele te levantou para você levantar os caídos. Ele te resgatou para você resgatar. E se você acredita, levanta a mão para o céu, abre essa boca para adorar Ele. No verso de número 24, aleluia, Paulo disse: não temas. Paulo disse o quê? Paulo disse o quê? Não temas. Verso 24: importa que sejas apresentado a César. Importa que seja apresentado a quem? A quem? Verso 23: importa que seja apresentado a César. Lembra do que eu falei lá no capítulo 23? Aleluia. Deus se revela no verso 11, quando Paulo foi preso. Lembra o que Deus falou para Paulo? Eu falei agora há pouco. Paulo, importa que assim como tu dá testemunho de mim em Jerusalém, importa que tu também dê testemunho de mim em Roma. Capítulo 23, verso 11. Capítulo 27, verso 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, de quem o quê? Paulo tinha certeza quem era o dono.
Porque esta noite apareceu um anjo de Deus, de quem quem aqui tem certeza que é propriedade peculiar de Deus? Levanta a mão. Só 2 crentes. Quem é o dono de todo o ouro, de toda a prata, de tudo que há na terra? Quem é o dono? De quem é? De quem é? É de Deus, sim ou não? Agora Deus está dizendo assim, ó: eu sou dono de tudo, tudo é meu, mas tu é minha propriedade peculiar. Não tinha necessidade de Deus dizer que eu e você pertencem a Ele, se tudo é dele, mas Ele faz questão de deixar você sossegado, confortado, diante da luta, diante da dificuldade. Ele está dizendo: tu é propriedade particular minha. Ninguém toma, ninguém toca, ninguém mexe. Aleluia. Então Paulo tem a certeza de quem ele pertencia, a quem ele pertencia. Ele está dizendo para aqueles homens amedrontados: o anjo do Deus de quem eu sou. Aleluia. Agora, irmão, abrir a boca e dizer eu sou de Deus é fácil. Posso ser sincero? Agora aqui o negócio aperta. E a quem? E a quem? E a quem? E a quem sirvo? Abrir a boca e dizer eu sou de Deus é fácil. Quero você abrir a boca e bater no pé e dizer eu sirvo. Por isso que Jesus disse: grande é a seara, pouco. Mas aqueles que têm certeza quem é o seu dono e a quem serve, esse não se abala. Esse é cheio do espírito de... e tem sobre a sua vida o espírito de fortaleza. Aleluia. Só alguém sendo forte. Todo mundo desesperado, e Paulo está dizendo: se aquieta, ninguém vai morrer, porque o Deus a quem eu pertenço mandou um anjo me visitar. Eu sirvo a Ele. Verso 24. Aleluia. Ele disse: não temas, Paulo, importa que compareças perante a César. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui nessa noite para você? Não temas, importa. Sabe o que ele está dizendo? Vou baixar o nível. É necessário, é preciso você passar por essa prova. É necessário você passar por esta luta. É necessário você enfrentar essas dificuldades. É necessário você enfrentar esses obstáculos. Não temas. Porque tem muita gente que ora dizendo: Deus, eu não quero. Deus tira, Deus arranca. Deus não vai arrancar. Deus não vai tirar. Importa que você passe pelo que tiver que passar. E eis que o Deus, aquele que te guarda, aquele que te sustenta, aquele que te escolheu, Ele é fiel e justo para preservar a sua vida e te dar vitória. Se você crê e acredita, abre essa boca para adorar. Ô Paulo, não te preocupa. É necessário ir a César. Tem que dar testemunho de mim para esse camarada. Tem que pregar de mim para ele. E eis que o Deus te deu todos os que navegam com. Os que navegam com. Deixa eu aplicar aqui. Deus está dizendo: não temas, porque os que navegam contigo, aqueles que estão dentro do teu barco, quem são esses, pastor? Aqueles que tu ama, que a sociedade rejeitou, aquele que ninguém dá mais nada por ele,
aquela que é desprezada por todos, o Senhor está dizendo: eu te dou todos. Todos que navegam contigo, nenhum vai perecer, nenhum vai morrer. Ah, você não está entendendo, né? Deixa eu colocar um título. Quem são esses navegantes? É o teu filho, é o teu esposo, é a tua casa, é a tua parentela. Esses a quem Satanás tem tentado tragar, esses a quem Satanás tem tentado matar. O Senhor está dizendo: ô filho, ô filha, te aquieta, não te preocupa com as lutas, não te preocupa com as provas, porque eu sou Deus na tua vida, que cuida de ti e que cuida dos teus. Enquanto você passa pelo vale da sombra da morte, vai glorificando. Enquanto você passa pelo deserto, vai me adorando. Enquanto você passa pelo vale de ossos secos, vai profetizando. Não deixa Satanás calar a tua adoração. Abre essa boca para adorar Ele. Escuta, eu estou terminando, irmão. Oh, glória. E o texto vai nos revelar que quando Paulo traz a palavra de conforto do próprio Deus para aqueles homens agora começam a se tranquilizar. Eles começam a ficar mais calmos, porque é isso que uma pessoa cheia de Deus traz para a vida de alguém que está desesperado. Foi ministrado no culto passado o espírito do conselho, mas eu não consigo entender nos dias de hoje homens e mulheres que se dizem ser cheios de Deus, que na hora que o irmão está morrendo, o outro dia se vai morrer mesmo. Eu não consigo entender que homem e mulher essa cheia de Deus que não consegue trazer ânimo, confiança, conforto, tranquilidade e paz para quem está passando por dias difíceis. É o que está acontecendo aqui nessa noite. Eu estou falando para homens e mulheres que entraram por essas portas angustiados, mas que vão voltar para casa cheios do Espírito de Deus, porque a palavra nessa noite está falando, porque a palavra nessa noite tem sido o alimento para a sua alma. Aleluia. E é isso que Deus quer de você, querido. Deus quer que você seja ousado em ambientes aonde todos desprezam a Deus. O Senhor quer que você dê testemunho dele, que você fale dele. Aonde o ambiente for pagão, a tua presença vai trazer o cristianismo. Aonde o ambiente for treva, a tua presença vai trazer a luz. Por quê? Porque aonde a luz chega, as trevas vão embora. Eu estou falando para homens e mulheres cheias do Espírito de Deus, que é a luz do mundo. Se você veio como luz do mundo para iluminar os caminhos de quem está perdido, levanta a mão para o céu, abre essa boca para adorar Ele. Aleluia, aleluia. E agora o texto vai dizer que Paulo, ele diz para aqueles homens: quieta, descansa. Certamente nós iremos parar em alguma ilha. Certamente nós iremos parar em alguma, diga para o irmão que está do seu lado, propósito de Deus. Os homens não tinham conhecimento do que era propósito de Deus, mas Paulo dizia: tem um propósito, e certamente nós iremos parar em alguma ilha. Porque se o Senhor falou comigo que ninguém vai morrer, mas o Senhor disse assim, ó: somente o navio. Somente o quê? Nós lemos. Ele disse assim, ó: Paulo, ninguém vai morrer, somente o navio. Eu vou baixar o nível para você entender, e aqui eu vou finalizar. O navio pode ter se acabado. O navio pode ter
naufragado. Os homens entraram em desespero, porque o texto vai dizer mais à frente que quando o navio bate na rocha, antes de bater na rocha, vou voltar um pouquinho, antes de bater na rocha, os marinheiros quiseram tirar do barco os botes. Eles começaram a medir. Quando fala do plumo, plumo é uma corda com peso. Aí eles começaram a medir. Na primeira medida deu 30 metros de profundidade. E aí eles começaram a entender. Mais adiante mediram de novo. E agora deu 18 metros de profundidade. E aí eles disseram: estamos chegando em terra. É verdade, não vamos morrer. Aí eles pegam os botes e começam a desamarrar os botes. E aí Paulo, ele começa a ver aquilo. E já havia sido liberado a palavra de livramento para aqueles homens. Deus já havia dito que ninguém ia. Mas os homens com medo de começaram a desatar os botes. Vem comigo na palavra. Aonde há dúvida, aqueles homens estavam com dúvida, sim ou não? A dúvida deles iria trazer para aquele barco morte. Se aonde há dúvida Deus não opera, e eles ao desabarrarem os botes, eles estavam duvidando da palavra de... Aí Paulo gritou e disse para o capitão e para o centurião: se eles descer, até vocês vão morrer. Nessa vida de meu Deus, tem muitos que querem abandonar o barco. Tem muitos que têm tentado pular do barco e te abandonar, porque está vendo o barco naufragar. Aleluia. Mas o Deus a quem tu serve, meu filho, assim manda te dizer: o barco pode naufragar, mas tu permanece vivo, e quem pulou morre. Como assim, pastor? Eu estou falando que está vindo um tempo de restituição de Deus na sua vida. Eu estou falando que está vindo um tempo de restauração de Deus na sua casa. Eu não sei o que você perdeu nesta caminhada com Cristo, mas se está debaixo da palavra, se pertence a Ele, se serve a Ele, fica na posição que Deus te colocou. Ainda que o barco naufrague, mas Ele vai poupar a tua vida e vai te honrar. Pode acabar tudo, meu irmão. Pode ir embora todo mundo. Pode te abandonar todo mundo. Mas diga para o irmão que está do seu lado: você vai continuar vivo, de pé, porque é uma palavra de Deus sobre a tua vida. Tem um lugar de Deus e tem um propósito de Deus na sua vida que precisa ser cumprido. Deixa eu ouvir quem está entendendo. Fica de pé toda a igreja. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o Senhor diz: não é para pular do barco, é para permanecer no barco. Mas pastor, o texto vai dizer que mais adiante o barco bateu nas rochas e naufragou. Verdade, mas ninguém morreu. Se pular, morre. Mas se ficar, ainda que o barco naufrague, você continua vivo. Porque importa que Paulo
fosse apresentado a César. E porque importa que você passe por tudo que você está passando. Homens e mulheres que Deus trouxe nessa noite, que precisam voltar a acreditar, que precisam voltar a confiar,